É isso sim, eu pretendo trazer a minha profissão amada, que eu escolhi, relações públicas é a minha profissão, de banco acadêmico, o jornalismo veio depois, meu registro de jornalista veio depois, enfim, minha profissão de base, são profissões irmãs, eu sei, mas é a minha base. E eu fico assustado quando eu vejo títulos, livros que colocam as relações públicas e quero sim introduzir a profissão na política partidária, pelo menos nesse vídeo aqui a intenção é essa, e quero discutir isso com outros profissionais de relações públicas, de jornalismo, de comunicação de uma forma geral, principalmente relações públicas, porque é o que me espanta. A gente tem uma grande demanda, uma grande aceitação de profissionais renomados, formados, porque alguns não são. Alguns não têm a formação acadêmica, estão no cerimonial, são outros profissionais, não estou falando nada contra eles, eu trabalho muito com cerimonial também, mas sou relações públicas. Os que não têm a formação acadêmica em relações públicas, esses estão isentos porque eles não passaram pelo estudo acadêmico necessariamente, às vezes passaram de outras profissões, tem todo o direito de exercer o cerimonial, não é disso que eu estou falando, tá? Mas eu pretendo sim introduzir as relações públicas na política partidária, justamente por isso, porque eu estava vendo aqui minha pequena coleção de livros de relações públicas, eu fico abismado, tá? E não estou dizendo que esses profissionais são profissionais alinhados, por exemplo, à extrema-direita, não é isso que eu estou dizendo não, mas os títulos, para quem estudou, se formou na área, estudou psicologia da comunicação, sociologia da comunicação, antropologia, compreendeu a essência do ser humano, a necessidade da nossa profissão era confundida com a psicologia no início, né? Inclusive vou trazer aqui, não sei se já trouxe algum vídeo sobre isso, mas tem livro, bibliografia registrada, psicologia e relações públicas, ambas juntas quase como uma profissão só, hoje cada uma, claro, com sua regulamentação e sua área de atuação. Enfim, e não estou dizendo também que todas relações públicas tem que ser de esquerda, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é apoiar isto que está, tendo em vista que a perspectiva da profissão, a própria formulação, a própria existência da parte acadêmica da profissão está baseada nos bons relacionamentos, na compreensão, na conversa, no diálogo, nos projetos, nas pesquisas científicas e, infelizmente, a gente viu, é menos do que no geral, né, que se apresentam como relações públicas, mas profissionais formados, graduados em relações públicas, muitos muito bem posicionados, com títulos acadêmicos por merecimento, é mérito, não estou dizendo nada demais, também contra isso, que a gente tem que falar hoje com tanto cuidado, sabe? E que apoiam isso, apoiam o não diálogo, a barbárie, o absurdo, a violência verbal, a violência na comunicação. Está acontecendo isso. E isso, claro, me dói, mexe comigo. É a profissão que eu amo, que eu escolhi como profissão acadêmica, né? Repito, o jornalismo veio depois. Os jornalistas também têm isso, mas como a televisão, o diploma caiu, então a atuação do jornalista na televisão ela é bem diferente hoje, bastante diferente. Hoje você vê profissionais da economia, da história, professores atuando como jornalistas, escrevendo matérias jornalísticas e atuando como jornalistas mesmo, né? Não tem problema nenhum também, né? Se não existe uma proibição, como não existe de fato, não tem problema nenhum. Mas livros como Relações Públicas, Processos, Funções, Tecnologias e Estratégias. Estratégias na comunicação, gente. Isso é um processo estratégico de comunicação decente que a gente vê aí na maior empresa do nosso conhecimento, que é o nosso país. Isso é estratégia de comunicação? Isso é uma boa estratégia? Fecha-se o diálogo, não conversa-se com ninguém? Porque tudo pode ter conversa. Até o armamento da população, liberar armas para a população, desde que parta de um diálogo com a população, está tudo certo. Mas não, é de cima para baixo. Não há diálogo. E nem se baseia em nada científico, em nenhum estudo internacional do que está acontecendo no mundo, para onde o mundo está indo, né? Comunicação pública, sociedade e cidadania. Olha só, sociedade e cidadania. A pessoa que leu uma obra desta, organizada pela Margarida Kunst, talvez a mais conhecida das relações públicas do nosso país, pode sim, eu não sei, mas pode sim estar apoiando esse tipo de sociedade e cidadania que a gente está aí no governo federal. Relações públicas comunitárias, a comunicação em uma perspectiva dialógica e transformadora. Pode alguém que estudou essa obra, que escreveu nem se fala, porque também é da Margarida Kunst, eu não sei a posição política dela, mas alguém que estudou essa obra, que leu verdadeiramente, apoiar esse tipo de comunicação comunitária, estratégica, dialógica, transformadora, essa comunicação que é transformadora, é por esse caminho que a gente está indo,
É por esse caminho que profissionais, amigos, colegas de profissão estão indo, verdadeiramente? Ah, então quer dizer que relações públicas não pode ser de direita? É claro que pode. É claro que é lógico que pode. Relações públicas, na minha opinião, não pode sentir ódio. Ódio verdadeiro, genuíno na política. Quando é ela, a política e o profissional de relações públicas formado e graduado, sabe? O único caminho para a gente resolver nossos problemas é a política. Ele não pode sentir ódio. Na minha opinião, o ódio é um sentimento que está disperso das relações públicas. As duas coisas não andam juntas. Nem dos que são de esquerda, o ódio do que está aí. O que a gente tem que lutar é pelo que a gente estudou. Uma comunicação transformadora. Relações públicas na contemporaneidade, contexto, modelos e estratégias. Fala sempre de estratégia. Sempre de estratégia. Estratégia comunicacional para mudar as coisas, para aumentar o lucro também. Capitalismo, claro. As relações públicas é isso. Lógico que é isso. É isso que a gente está apoiando, é isso que quem leu essas obras está apoiando. E o mais novo que eu queria falar sobre ele, da Bianca Breyer, da editora Sumos. Eu adquiri esse livro agora, Teoria e Prática de Relações Públicas, uma metodologia para diagnosticar, construir e obter resultados com os relacionamentos. Vai aparecer a capa do livro aí. Teoria e Prática de Relações Públicas, uma metodologia para diagnosticar, construir e obter resultados com os relacionamentos, de Bianca Marder. Eu gostaria, inclusive, de conversar com uma jovem, a Bianca. Bianca Marder é graduada em Relações Públicas pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, ECA, USP. Tem vasta experiência na realização de projetos de comunicação com diferentes públicos e coordenou trabalhos do escopo social bastante premiados. Pronto. É uma pessoa que eu gostaria muito de convidar para conversar, em bater um papo com a Bianca. Inclusive outros profissionais, como a Luciana Age, por exemplo, que eu tenho um contato, que é uma baita estudiosa da profissão, é uma pessoa de posições muito firmes, ligadas a tudo que é importante e tudo que as relações públicas não podem se desligar. Ligadas ao feminismo, ligadas ao antirracismo. Tudo que as relações públicas têm que ser mesmo, ligadas ao feminismo, a direitos, ligados. Nossa profissão é necessariamente ligada a direitos. Necessariamente, não há outro caminho. Ou não é relações públicas. Ou não é relações públicas. É simples assim. É simples assim, não há outro caminho. Então este livro é novo, eu adquiri agora, deixa eu ver aqui na revisão bibliográfica aqui, na catalogação, vamos lá, 2021. Então é um livro novo, eu não tive acesso a ele ainda, tive acesso a algumas páginas, li rapidamente. É um livro que eu quero ver. Está baseado nessa coisa muito da pesquisa. A Bianca é uma acadêmica, né? Então está baseado muito nessa coisa da pesquisa e eu tenho procurado por obras de relações públicas, até estou escrevendo uma, muito mais baseado na história, vamos dizer, de contar uma história de relações públicas, uma coisa mais romântica, de romance, não romântica no sentido de romantismo, mas de romance. Um texto em prosa que em formato romance fale um pouco da verdade dessas coisas que eu estou falando, do que eu acho que é a verdade das relações públicas. Acho que mais um tempo esse livro aí fica pronto. Não vou para editora nenhuma, não estou dentro da academia, não tenho acesso fácil às editoras, mas enfim, parece ser um livro interessante dentro dessa perspectiva. É um livro acadêmico, é aquele livro com, né, com citações, tal. É um livro realmente bem, aparentemente, pelo que eu vi aqui, orelhas, introdução e alguns capítulos que eu folhei rapidamente, é um livro que merece muito aí ser lido pelos profissionais de relações públicas. Então é isso, gente. Vou introduzir, sim, as relações públicas. Vou trazer, meu pequena, 2, 3 pessoas que assistam aos vídeos, está tudo certo. Vou introduzir, sim, a política partidária, misturar com as relações públicas. Hoje está em tudo, os médicos se posicionam. A gente sabe que a maioria dos médicos é de extrema direita, porque tem ódio do outro, e as relações públicas vão nesse caminho. Só que as relações públicas não podem ir por esse caminho. Simples assim, não é dado esse direito ao profissional de relações públicas a apoiar tudo que não é relacionamento, tudo que é o avesso da compreensão mútua dos relacionamentos, do feedback, entendeu? Da compreensão mútua entre os públicos, os diversos atores, por exemplo, se você quer ir para o lado institucional, os diversos atores que compõem a formulação de uma instituição, seja ela público-privada, do terceiro setor, segundo, enfim. É impossível. Para as relações públicas é impossível, desculpa. Mas ele pode ser de extrema direita? Não tem como. Na minha opinião, é uma opinião. Eu não ofendo ninguém com isso. Não tem como ele ser de extrema direita. A profissão dele não permite. Não dá para ele ser de extrema direita. Não dá. De extrema direita, ter essas visões alinhadas
movimentos de extrema-direita absolutamente inaceitáveis quando o diálogo e a comunicação está absolutamente longe. Ele não pode ser. Ele é um profissional da comunicação, ele é um estudioso, ele é um especialista em comunicações harmoniosas. Isso é harmonia, isso foi introduzido agora, claro que sim. Pretendo conversar isso com você, meu amigo, minha amiga, relações públicas, profissional de comunicação, jornalista, publicitário, seja lá qual área a sua for, acadêmicos, minha grande amiga Luciana Hage, que é uma relações públicas modelo para mim, em quem eu me inspiro, que está assim ligada aos movimentos e aos direitos. Ela sim está fazendo um grande trabalho de relações públicas nas posições dela. Porque necessariamente não é xingar um lado, é entender que o alicerce da profissão só cabe aqui. Só cabe nos direitos, no diálogo, nas conversas harmoniosas. Só cabe aí, infelizmente. Não dá, desculpa. Desculpa, não dá. Não dá. Ah, mas se eu for assim, bom, faz uma reciclagem intelectual, faz uma reciclagem de tua ideologia, ou então admite logo que tu escolheu a profissão errada, tu estudou tudo errado, mas tu foi muito bem, né, na academia, foi primeiro lugar, que bom, maravilha. Mas para a maior empresa nossa, que é o Brasil, tu queres outra coisa. Gente, isso não é ofensivo. Se você achar que é, não posso fazer nada, estou aqui, está aberto, os comentários aí, se inscrevam no canal, comentem. Isso não é ofensivo, tá? Eu apenas dizer que fico triste e decepcionado com o profissional de relações públicas que está apoiando isso. Tudo que não é relacionamento, tudo que não é comunicação, tudo que é, até o orçamento é secreto. Bota 100 anos de sigilo em algo público. Temos muito trabalho pela frente. Um abraço a todos os profissionais de comunicação, relações públicas do Brasil. Se inscreva no canal, dê o like e a gente se vê em breve. Luciana Hage, um abraço, minha querida. Tchau.